Olá, Bizão! Vamos ver aqui os nossos exercícios de aprendizagem do capítulo 12, campo magnético. Nossa primeira questão, ele fala para mim, considere uma espira circular de raio 4π centímetros, sendo percorrido por uma corrente de intensidade 4 amperes. A intensidade do vetor campo magnético, em tese, no centro dessa espira será... Bom, Bizão, se a gente tem uma espira, o campo magnético no centro da espira, ele vai ser dado por constante de permeabilidade magnética, no nosso caso 4π vezes 10 a menos 7, vezes a intensidade da corrente, dividido por 2 vezes o raio. Agora, observa que a permeabilidade está em metro, então eu não posso deixar esse raio em centímetros. Vamos dividir por 100, 4π vezes 10 a menos 2 metros. Substituindo os valores, Bizão, o campo vai ser constante permeabilidade, 4π vezes 10 a menos 7, vezes intensidade da corrente, 4, sobre 2 vezes o raio. 4π com 4π a gente vai simplificar. 4 dividido por 2 dá 2. E aqui eu tenho 10 a menos 2. Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 10 a menos 7 menos 2. Ou seja, 10 a menos 7 mais 2, 10 a menos 5. Nós temos como resposta correta a alternativa B. Na segunda questão, ele diz que um fio condutor é percorrido por uma corrente I, como mostra a figura. E eu quero saber qual vai ser a alternativa que representa o vetor campo magnético no ponto P. Então, vamos usar a regra da mão direita envolvente. Polegar no sentido da corrente elétrica, o fio na palma da sua mão, e a disposição dos 2 mais dedos vai me dar o campo magnético. Bom, se eu tenho um pontinho aqui, representa que essa corrente está perpendicular ao plano da folha e saindo dela. Então, eu vou dispor minha mão com o polegar saindo do plano, mostrando a corrente, e eu vou ter os demais dedos mostrando para mim como é que vai ficar as linhas de campo. Essas linhas de campo, então, elas estão girando no sentido anti-horário. Então, quando eu rotaciono aqui a minha mão, o campo ele vai estar sendo colocado aqui embaixo para cima. Logo, como o campo ele é tangente a essas linhas, o campo estaria aqui indo para cima, logo a alternativa A é a correta. Na nossa questão 3, Bizão, ele fala aqui para a gente, com base nos conhecimentos sobre o campo magnético terrestre, o que é possível a gente afirmar? Alternativa A. As linhas de campo magnético surgem no polo sul e terminam no polo norte. Espera lá. Internamente, de fato, essas linhas elas vão do sul para o norte, mas elas não terminam, elas atravessam o ímã. Então, essa alternativa A ela está incorreta. Alternativa B, o campo magnético terrestre é uniforme. Não, Bizão, o campo magnético terrestre é o campo semelhante a um ímã fixo, então ele é mais intenso nos polos, mais fraco, né, na linha do Equador. Letra C. Quanto mais as aves se afastam da superfície da Terra, experimentam um campo magnético mais intenso. Não. O campo ele é inversamente proporcional à distância. Quanto mais longe eu estiver da Terra, menor vai ser esse campo. Alternativa D. Se um fio condutor percorrido por uma corrente contínua fosse ligado do polo terrestre sul ao polo norte, produziria um campo magnético com a mesma configuração do campo terrestre. Não. O campo terrestre é como sendo um ímã permanente. No caso de um fio, o campo, as linhas de campo, são circulares ao redor do fio, então logo diferente da configuração terrestre. A alternativa é, portanto, a correta. A configuração das linhas de campo magnético terrestre é equivalente às das linhas de um campo de um ímã permanente. Perfeito, Bizão. Questão 4, Bizão. Nós temos 5 ímãs. E eu quero saber qual desses 5 ímãs é que está dando essa configuração das agulhas aqui. Olha só, perceba. Se eu tivesse a agulha 1, o campo sendo gerado pelo ímã 1, então essa agulha aqui ela teria que estar voltada para o ímã 1, ou se aproximando ou se afastando. Descartou. Idem para o 2, ó. Ela teria que estar voltada, se aproximando ou se afastando. Vale para o 3, vale para o 4. Você já destacou isso? Agora, se a gente for olhar o ímã 5, perceba, a linha de campo sai do norte, perfeito nas agulhas, e retorna para o sul, circulando o ímã.
Se eu for fazer do outro lado, ó, mesma situação. Como eu estou com a distância menor, a linha vai ser mais intensa. Quando eu estou numa distância maior, a linha vai ser mais afastada. Logo, a única posição do ímã aqui seria a região 5. Na nossa questão 5, eu quero saber o que é que acontece com a inclinação da bússola em relação à superfície da Terra quando ela é colocada no Equador, quando ela é colocada nos polos e nos trópicos. Muito bem. Quando eu faço o campo magnético B sendo colocado aqui no Equador, então aqui B do Equador, esse campo ele tem que ser tangente à linha. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai estar formando aqui 0 grau com a superfície terrestre. Então, na linha do Equador, a inclinação da deflexão é 0. Se eu for para os polos, eu devo ter uma inclinação próxima de 90 graus. Mas lembra que o campo magnético terrestre tem um desvio em torno de 11 graus. Então, vou fazer aqui 90 menos 11, 79 graus. Então, nos polos, essa agulha teria uma inclinação com relação à superfície terrestre de aproximadamente 79 graus. E essa inclinação nos trópicos seria em torno de 45 graus. Então, o ângulo que eu vou ter, a deflexão que eu vou ter nos polos, em torno de 79 graus, maior do que nos trópicos, em torno de 45 graus, maior do que no Equador, que seria 0 grau. Logo, a alternativa A é a correta. Nossa questão 6, Bezão, ele pede para a gente classificar o comportamento das substâncias. Então, observa, minha substância ela é chamada de paramagnética quando ela tiver uma atração muito fraca pelos ímãs. Ferromagnética, se ela tiver uma forte atração. E diamagnética, se ela tiver uma repulsão leve. Quando eu tenho uma substância que provoca um pequeno aumento no campo resultante, ou seja, ela soma ao campo, ela vai ter uma atração, ela é chamada de paramagnética. Quando ela tem um comportamento contrário, ela vai ser diamagnética. E se ela tiver uma forte imantação, ela é a ferromagnética. Logo, a alternativa C é a correta. Na questão 7, você vai lembrar para mim que polos de mesmo nome se repelem e polos de nomes contrários se atraem. Se o A atrai o polo C, A e C têm que ter nomes contrários. Se o A repele o E, A e E têm que ter o mesmo nome, o mesmo polo. Só que ele fala para mim que F é polo sul. Tá, se F é polo sul, E é polo norte. Se E e A se repelem, A também é norte. Se o A é norte, B terá que ser sul. Bom, acontece que ele está dizendo aqui para mim, o que é que acontece ainda? Que o A atrai o C. Se o A é norte, então C terá que ser polo sul. Logo, a alternativa D é a correta. Na questão 8, Bezão, eu vou lhe pedir para olhar essa figura aqui com a resolução melhorzinha. Observa que as linhas de campo, elas dão continuidade, um ímã emenda no outro. Quando essas linhas de campo aqui emendam, então eu tenho polos de nomes opostos que eu estou tendo uma atração. Na segunda figura, percebe aqui que eu estou tendo uma repulsão aqui, as linhas não se juntam. Então eu tenho que ter polos de mesmo nome. Logo, a alternativa correta só pode ser a D. Um abraço, bons estudos, até um próximo encontro.